Bora falar agora sobre Gabigol totalmente livre de um enorme pesadelo. Você vai lembrar que em abril do ano passado ele foi condenado a 2 anos de suspensão por acusação de fraude a um exame antidoping. O Gabigol nem testou positivo para o exame antidoping, mas ele criou tantas dificuldades para ser recolhido esse exame que abriu-se um inquérito contra ele no Brasil e ele foi punido com 2 anos, embora com apenas 1 ano de aplicação. O Gabigol chegou a ficar suspenso, precisou recorrer dessa suspensão e vinha jogando graças a um efeito suspensivo. Recentemente, a Corte Arbitral do Esporte, que é uma espécie de última instância do futebol mundial, julgou o caso. E a definição saiu nessa sexta-feira. O Gabigol está livre para jogar sem qualquer problema. Não há mais risco ou ameaça em relação a esse assunto. Só para completar, em relação ao Cruzeiro, que foi derrotado pelo Defensa e Justiça na Vitória Cup, nessa quinta-feira, ainda há mais um jogo, mas o foco hoje está todo voltado para o Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Cruzeiro com outros 2 nomes que surgiram como especulações como possíveis reforços da Raposa na metade do ano. O primeiro deles, um velho conhecido do torcedor do Corinthians, Wesley, atacante, ponta de lado de campo, comprado no ano passado pelo Al Nassr da Arábia Saudita. É certo que o Wesley não fica na Arábia, o clube precisa abrir mão de estrangeiros para que possa contratar outros. Wesley que já foi oferecido para outros clubes brasileiros, como Botafogo e Flamengo. Existiu também a especulação de que ele poderia jogar no Corinthians, mas a conversa não avançou. O Cruzeiro admite a busca por jogadores de velocidade bons no 1 contra 1, embora hoje o principal alvo para essa característica seja o Inestrosa, o atacante do Atlético Nacional. Em relação à zaga, cheguei a contar para vocês que o Cruzeiro reabriu conversas com Valentim Gomes, zagueiro que pertence ao Vélez e esteve nos planos do Cruzeiro no início da temporada, mas já percebeu-se que qualquer tipo de negociação com o clube argentino é sempre muito complicado. Até por isso, Lomônaco, zagueiro argentino de 23 anos de idade, que pertence ao Independiente, de acordo com a imprensa hermana, é uma outra possibilidade no Cruzeiro. O problema volta a ser a questão financeira. No Independiente afirmam que ele não sai por menos de 9 milhões e meio de dólares, pedida estratosférica por alguém com 23 anos de idade. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui a audiência que a gente teve, mais de 95 mil espectadores simultâneos, e a Samuca TV liderou de ponta a ponta a transmissão do jogo do Cruzeiro no YouTube. Alguns outros canais transmitiram, mas nenhum alcançou os números que a gente alcançou, então muito obrigado de coração a cada um de vocês e contando aí com a Nação Azul de novo para no domingo, quem sabe, a gente bater mais de 100 mil espectadores simultâneos aí neste duelo do Cruzeiro diante da equipe do Banfield, domingão, 4 horas da tarde, hein? Só que a nossa transmissão começa meio-dia diretamente do estádio Kleber Andrade. Se não chover, aí vai ficar melhor ainda, porque temos um cenário ainda mais especial. E neste sábado, 11h30 da manhã, estaremos com o esquenta para o jogo aqui no hotel do Cruzeiro, na concentração, com todos os detalhes de toda essa preparação que vai ser encerrada no domingo aqui no Espírito Santo. Espalhe para todo mundo. A gente não costuma fazer live no sábado, mas desta vez, 11h30 da manhã, teremos um esquenta para o jogo especial comigo, com o Pedro Torres, com a Rafa Oliveira e com um convidado especial, sempre aqui lado a lado com o nosso Cruzeirão. Deixa eu começar aqui trazendo a absolvição de Gabigol, uma vitória importante do jurídico do Gabigol, porque todo mundo acompanhou aquela história do doping e o Gabigol até desabafou por causa desse julgamento, dizendo: justiça foi feita, mas a ferida fica. Ele se manifestou aí sobre a absolvição no julgamento do recurso pelo suposto caso de doping quando ainda defendia o Flamengo. Ele era acusado de tentativa de fraude no exame feito à época, era 2023. E agora o Gabigol tá aí liberado, já vinha jogando normalmente, nenhum problema, mas é uma ótima notícia e os advogados aí, a parte jurídica do Gabi, trabalhando e trabalhando muito bem. Por falar em trabalhar, o Cruzeiro treinou nesta sexta-feira e fecha a preparação na tarde deste sábado. Vamos ver como que o Cruzeiro estará até o fechamento da preparação, mas diferentemente do que foi contra o Defensa, contra o Banfield, a ideia é ter ali um time base
que vem, ou a base que vinha atuando com o Cruzeiro, já pensando no duelo diante da equipe do Grêmio. Nem sei se vai ser aquela questão de um time no primeiro tempo e outro time completamente diferente na segunda etapa. Talvez aí os titulares, né, os considerados titulares, aqueles que vinham jogando antes da parada, talvez eles tenham um tempo maior de atuar neste duelo diante da equipe do Banfield. Domingão, 4 horas da tarde. Você, torcedor aqui da região, bora lá, não tem previsão de chuva, o ingresso está com preço promocional aí. Teve ali um público de 4 ou 5 mil torcedores diante do Defensa, mas domingão, 4 horas da tarde, né? Pessoal aqui da região, que mora no Espírito Santo, do entorno, cruzeirense, tem obrigação de ir ao Kleber Andrade no domingão e estaremos lá com toda a nossa equipe para trazer mais uma grande transmissão com o repórter da galera, o nosso Thiago Souza, com tudo aquilo que você já está acostumado aqui na Samuca TV. Hoje a gente conversou com o técnico Leonardo Jardim. Para quem não acompanhou, tem a íntegra da entrevista aqui na Samuca TV e, entre outras coisas, o Leonardo Jardim falando sobre busca por reforços. E aí, o que o Leonardo Jardim disse? Que o desafio neste momento é identificar jogadores que queiram estar aqui no Cruzeiro, que queiram vir para o Cruzeiro pelo projeto, por querer ajudar e não por pensar somente em dinheiro. Ele falou isso sobre alguns jogadores que foram contratados, nem estão mais no Cruzeiro, com certeza, e fez questão de exaltar, inclusive, que os que aqui estão é porque querem participar deste momento. Falou sobre muita coisa, relação com o Pedro Lourenço, a preocupação com um projeto sustentável no Cruzeiro para não se gastar de forma desordenada. Então, uma boa entrevista, foram 25 minutos aí aproximadamente, de uma conversa muito direta com o Mister Leonardo Jardim, que está cada vez mais adaptado aqui ao Cruzeiro. E para a gente fechar, óbvio, né, que o Cruzeiro tem conversas em andamento, ainda sem avanço, mas querendo buscar estas opções no mercado, esses reforços. Por mais que nomes ainda não apareçam, o Cruzeiro está sim conversando com jogadores no mercado para tentar fechar essas contratações o quanto antes, melhor, porque o atleta vai ter tempo de chegar e já iniciar os treinamentos. Lembrando que a janela se abre na próxima semana, dia 10 de julho, e a partir desta data todo mundo pode ser contratado, pode ser registrado e já ficar à disposição para estrear oficialmente. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.